Porque morrem os fiéis. Uma pessoa angustiada, aflita em sua alma, pode levantar esta questão: se Cristo nos redimiu da morte, por que temos ainda que morrer? Se Cristo venceu a morte, por que a morte mantém ainda a sua vitória? Aqueles que desejarem confortar esta pessoa aflita e angustiada, que levanta tais questões, deveria dizer-lhe: Cristo nos salvou, sim, da morte. Isto é, nós não precisamos temer a morte temporal, porque a morte eterna, espiritual, agora no caso, não tem mais lugar na vida daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus, que receberam a graça do seu sacrifício em fé. Cristo nos salvou da morte, porque nos salvou, conforme diz em Mateus 1, 21, nos salvou do pecado. Eu leio: Ele dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque Cristo salvará o seu povo dos pecados deles. Vês? Que significa que Cristo nos salva dos pecados? Cristo nos libertou da dívida, nos libertou do castigo e do domínio que o pecado outrora tinha sobre nós. Conforme lemos em Romanos 6,24, o salário do pecado é a morte. Mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pela fé na graça de Cristo, nós temos o perdão dos pecados e recebemos forças para lutar contra o pecado. E Cristo nos salvou, portanto, da consequência do pecado, que é o seu salário, a morte. Isso era o nosso mérito, a morte, salário, pagamento de uma vida de pecados. Mas o que Deus nos dá de graça, o dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a mensagem de Cristo. Isto é o que Ele veio realizar, ensinar e realizar, operar em nossas vidas. Cristo nos salvou da eterna condenação, que a Escritura chamava de morte eterna, de segunda morte. A primeira é a morte física, mas a segunda morte é a morte da alma. Temos que passar pela morte física, a morte temporal, porque não podemos permanecer aqui para sempre, neste mundo que está se corroendo em corrupção. A morte temporal é a separação do corpo físico de sua alma. Na morte cumpre-se a última etapa do nosso batismo, no qual fomos afogados para renascer de novo, nova criatura. Na morte, a carne é purificada do pecado, pois semeia-se em corrupção e ressuscitará em incorrupção, conforme lemos em 1 Coríntios 15, versículo 42. Eu leio: Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção,
ressuscitará na incorrupção, semeia-se em desonra, ressuscitará em glória. Cristo transformou a morte corporal em uma porta para o céu, para aqueles que nele confiam, creem e recebem em fé o que ele está dando por graça para estes. O corpo que é deitado na terra, ele aguardará o glorioso dia da ressurreição, como uma semente que é plantada para brotar vida nova. Por causa do pecado que habita na nossa natureza carnal, nós estamos ainda sujeitos à morte. Isso responde àquela pergunta inicial: por que morrem os fiéis? Porque por causa do pecado que ainda habita em nós, por causa da nossa natureza carnal. Estamos, repito, sujeitos à morte. Mas a morte física aqui, desta vez, Romanos 8, 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do espírito para a vida e para a paz eterna. A morte eterna não tem mais domínio sobre os fiéis. Então aquela pergunta inicial, por que morrem os fiéis, tem que ser reformulada e transformar-se numa afirmação: para os fiéis não existe morte eterna, apenas corporal. A morte da alma é a morte real. É com esta que tu tens que te preocupar. Cristo nos redimiu dela ao tomar sobre si, sobre sua alma, as angústias infernais que havíamos merecido. Jesus também tornou a morte temporal, física, até de um certo modo doce para nós. Sim. Veja que palavra surpreendente lemos no Salmo 116, verso 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos justos. Preciosa. Quando Deus chama um justo, um fiel, um temente, um discípulo, um seguidor de Jesus, isto é para Deus algo precioso, é uma pérola que Ele recolhe para a glória eterna. Por isso não precisamos mais temer a morte eterna. A morte da carne é agora um sono, sim. A morte é o início da verdadeira vida que vem na eternidade. A morte é o fim das tribulações aqui. Pela porta da morte, entramos na vida eterna. Vês que vai desaparecendo aqui todo aquele temor gigantesco, físico, carnal, da morte temporal. Termino dizendo que a morte precisa ser vista com olhos espirituais, senão dela sempre temeremos. Teremos pavor. A sua fúria é vazia e sem poder para os crentes. Ela foi vencida e capturada por Cristo. Ela deseja despojar os fiéis da sua vida, mas ela leva os fiéis à vida eterna. Ela procura matar a alma, mas a alma sai ilesa. Ela só pode ferir o corpo, que um dia será ressuscitado nos laços da morte. Ela deseja levar os fiéis à morte eterna, mas ela os dirige para a vida eterna. As palavras desta meditação eu extraio do precioso escrito de Johann Gerhard, no seu manual
do conforto, capítulo 42, porque morrem os fiéis. Os fiéis não morrem, eles viverão eternamente. Que Deus nos conforte com essa mensagem. Amém.